Oi, Gabi, boa tarde. Olá. Tá aparecendo o título, pessoal, da live para vocês? Boa tarde. Olá. Tudo bem? Não tá, né? E eu coloquei, mas enfim, são detalhes que a gente vai aprendendo, né? Esperar o pessoal entrar, já já. Pois é, já já eu chamo a Nana. Como é que vocês estão nesse domingo? Que agora aqui em Maceió, agora sim, nenhuma nuvem no céu e sol, né? Mas tava chovendo muito. Pois é, saiu o título. Benjamin, Lucas. Eu coloquei o título, gente, a preta. Eu não sei por que que não tá aparecendo. Ah, depois eu vejo isso. A mesma coisa, pessoal. Eu sou assim meio Elias, meu amor, tudo bem? Eu sou enxerida para fazer as coisas, mesmo sem saber muito, sabe? Sem entender como é que funciona, mas enfim. Vocês estão me escutando bem? Isso é o que importa. Estão me vendo e estão me escutando bem. Botei o filtro aqui para dar um jeito, né, gente? Olheiras, dia de domingo, todo mundo em casa. Vocês poderiam estar dormindo, mas estão aqui presentes. Vocês estão interessados, né, no assunto de hoje? Ótimo, todo mundo escutando bem. Bom, Nana, você solicita para entrar? Ótimo. Renan. Tudo bem, pessoal? Não estava conseguindo? Deixa eu. Ah, agora foi. Agora vai. Morgana. Ai, gente, olha, a maravilhosa entrou. Tudo bem, Nana? Gente, o nome dela é Evilânia, mas para os íntimos é Nana, tá? Tudo bem? Tudo bem, Nana? Como é que você tá? Tudo bem, sim, tô bem. Tá tendo um barulho aqui na vizinhança, não sei se você está ouvindo. Tá dando Não, não tô interferência? ouvindo, não. Tá tudo bem. Não sei se o pessoal tá ouvindo. Oi, Elias. Um cheiro para todo O mundo que Elias está aqui. maravilhoso, né? Tá vendo como o Maceió Sim. é pequeno? Eu costumo dizer que é um ovo de codorna. Todo E mundo eu se conheci o conhece. Elias em Fortaleza. Eu fui para um congresso lá, aí Que comprei um legal. livro dele. Aí depois que ele Ele veio é para da cá. história, né? É muito Isso. maravilhoso, Elias. Bom, Eu queria um pessoal, filtro bonita. bota um filtro. Eu botei um filtro aqui, que a minha cara tava horrorosa. Botei só um gloss, dei um jeitinho aqui. Agora tá na moda sombra colorida. Fiz uma sombrinha laranjinha assim, só pra dar um. Que a minha cara tava péssima. Coloquei. Bom, pessoal, a ideia dessa live, né, é uma conversa sobre o tema psicanálise, sofrimento e racismo. E a gente tem aqui a presença da Evilânia. Eu queria que, Nana, você pudesse se apresentar, falar um pouquinho quem é você, de onde você vem, enfim. Se apresente para o pessoal, apesar de eu achar que a grande maioria está aqui porque já te conhece, enfim, já te saca e está aqui porque quer te ouvir falar.
Tá bem. Bom, eu sou Evilânia ou Nana, como se sentirem melhor, né? Eu fiz psicologia, formei tem um ano, assim. Não sei, apareceu o nome aqui, parar de vídeo. Não. Eu não sei mexer, Gabi. Apareceu aqui o nome. Mas, Enfim, enfim, tá indo, tá né? normal, tá indo normal, tá? Formei tem um ano, atualmente estou na clínica, Tá clinicando. isso. E estou participando do grupo de estudos lá da Liga também, da Liga de Psicanálise Lacaniana. Tem sido muito bom. Eles estão bem animados com a live, falaram que Ah, é? que Ai, que legal. isso. Participo do grupo da Simone, lá da UFAL, Coutiana. E é isso. Assim, acho que não tem muito o que falar. Faço parte da Rede de Mulheres Negras aqui de Alagoas. Eu não tenho muito o Aí que tô aí. falar. É, você é ótima, maravilhosa. Então é isso, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente poder iniciar a conversa, né? Eu acho que também o pessoal que está aqui me conhece minimamente, né? Meu nome é Gabriela, acho que é o mínimo. E eu gostaria de iniciar falando que ontem eu assisti o documentário da Nina Simone, do Netflix. Eu Uhum. não sei se é o único documentário, se existem outros, mas eu tava paquerando, sabe, para assistir, mas com medo, enfim, entendendo um pouquinho da história da Nina, e fiquei protelando assistir, mas ontem eu falei, não, acho que tá na hora de eu assistir, né? Vou assistir. E eu anotei aqui algumas coisas, né, que eu fiquei pensando, né, como a vida de sofrimento e segregação, né, ela se faz presente de forma muito forte, né? E como a questão racial faz marca na experiência de vida, né? E desde sempre, me parece, né? Eu fiquei com essa impressão. Também me veio, né, a questão ideológica, né, que muitas vezes em seu processo de interpelação faz com que a consciência negra não apareça, né? Ou que ela não possa aparecer, justamente porque a ideologia dominante faz com que você fique sempre numa outra posição, né? E assistindo o documentário aparece algo disso na fala da Nina Simone, né? Que isso só foi aparecer depois, né? Que ela foi ali seguindo toda uma... Ela conta, né, que ela atravessava lá a ponte, que era a ponte da segregação, no final de semana, para ter as aulas lá com a professora. E eu fiquei pensando, né, em como a questão do racismo tá no cerne da expressão do sofrimento psíquico, né? E aí eu pensei como uma patologia do social, o livro que a gente está estudando lá no grupo de estudos, né, Nana? Eu fiquei pensando nesse sentido também, quer dizer, pensar que junto lá com o pessoal do laboratório da USP, como uma patologia do social, né? A gente não tem como dissociar aí. E me veio um resumo, assim, do documentário da Nina Simone, em como ela encontrou na música uma forma de invenção da vida, por mais que em alguns momentos isso entrou muito em conflito, né? Mas me parece que na música ali, né, em toda a performance, o modo como ela se expressava, ela encontrou uma forma de vida, né? Ela encontrou uma forma de inventar a vida, né? E isso me fez pensar bastante, né? Que de alguma maneira a música estava marcada inicialmente dentro, né, desse fronte ideológico do discurso dominante, mas depois ela soube fazer a música como uma invenção. E talvez até mesmo a gente pensar como uma forma de apaziguamento do sofrimento, né? E aí me lembro, enfim, de casos clássicos como Schreber, né? Ou como a escrita
de alguma maneira em Schreber, né? Ter escrito ali a sua autobiografia também pode ser lido como uma invenção da psicose, né? Enfim, a gente poderia pensar Joyce, enfim, em várias outras questões, né? Bom, esse encontro meu e da Nana aqui hoje, né, se deu a partir de inquietações minhas, tá? Muitas inquietações com relação a tudo que a gente tá vendo acontecer no mundo, né? E principalmente porque eu me dei conta que a gente discute muito pouco a questão racial, o racismo, o feminismo negro ou preto. Aí queria também discutir isso com você, né? Na psicanálise de forma específica, né? E aí eu me incomodei, eu fiquei incomodada com isso, né? E prontamente, assim que eu estava ali, estou confinada, isolada em casa há muitos dias e minha cabeça não para. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou chamar a Nana para uma live. Foi assim, na hora eu mandei a mensagem para você, né? E aí eu me lembrei de uma discussão, né, sobre uma certa invisibilidade, certa não, a invisibilidade, né, dos trabalhos da psicanalista Virginia Bicudo na psicanálise. De que modo isso permeia essa minha incomodação, enfim, com relação a essas discussões. E gostaria de dizer que o encontro com a Lélia Gonçalves foi impactante, né? O encontro com o texto, né, da tua referência, acho que da tua fala hoje. E aí fui atrás de várias outras coisas, encontrei muitas coisas legais, documentários, e enfim. Eu estou apaixonada pela Lélia, como ela é maravilhosa, né? Como a gente não conhece pedras preciosas como a Lélia Gonçalves, né? Então a gente tem sim que falar sobre o que ela deixou de legado, né? E o que a partir disso a gente pode fazer, né? Então ao mesmo tempo eu achei aquele texto genial e para mim também foi um tapa na cara, sabe? Tapa na cara que a pessoa dá assim, aquele vrá, e eu fiquei muito impactada. Eu fiquei pensando que a Lélia, ela nos ensina, né, a pensar como o racismo constitui e está presente na formação cultural, social e subjetiva do brasileiro, né? De alguma maneira, me parece que sintetiza aí as ideias principais do que eu li, do que eu conheço pouco. Então, eu estou falando aqui, gente, muito mais para convidar a Nana, né, que me parece que tem estudado aí esse tema, essas questões. Eu não tenho aprofundamento, é ela que vai ser a estrela da live hoje, né? E aí eu vou partir para a pergunta geral e básica, que eu acho que é onde você vai poder nos dar o aporte para poder falar, né? Fala um pouco pra gente, Nana, o racismo é uma neurose cultural brasileira? Bom, segundo Lélia, né, que ela que vai... Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá ótimo. Segundo Lélia, sim. E aí, o que é que ela vai falar sobre isso, né? O que é a neurose cultural brasileira? Então, vou apresentar brevemente Lélia, né, para as pessoas que estão Isso, assistindo, até coisa que você falou também aí, né, do como isso é um tipo de racismo, né? De como são invisibilizados os nossos intelectuais negros, né? E aí, por exemplo, a gente está no Brasil, a gente está na América Latina, e a gente não sabe quem são as nossas próprias referências de pessoas, e até mesmo de mulheres negras, tanto na psicanálise quanto em qualquer outro espaço. Assim. E a Lélia, ela é mineira. Ela é mineira, fiquei tão feliz quando eu fiquei sabendo que ela era mineira. Eu sou mineira também. Nossa, que orgulho! Sabia que você ia gostar. Ela é mineira, foi para o Rio, fez geografia, fez antropologia e depois foi para psicanálise.
e se encontrou na psicanálise com essas inquietações que ela já tinha. E a Lélia tem uma história muito interessante, que é o seguinte: o primeiro casamento dela foi com um homem branco, europeu. Eu não lembro se ele era francês, descendência francesa ou espanhola. E aí, ele que dava todo o apoio a ela, que incentivava, dela poder pesquisar sobre as relações raciais, sobre o racismo, e de colocar isso, assim, como algo central nas discussões dela. Eu acho que eu tô com filtro, Gabi, de um batom, ou Tá? não. Eu não sei tirar isso. Você não gosta de Saiu, batom? uso Eu pouco. não tava vendo. Eu tava vendo os negócios aqui mexendo, eu acho que já saiu. Foi, acho que foi. E aí, esse primeiro esposo dela e falava para ela sobre isso, né? Coloca as relações raciais como algo central, enfim. E que deu todo o apoio a ela, iniciativa, inclusive, para ela pensar sobre isso, sendo ela uma mulher negra. Obrigada, alguém falou que saiu. E aí, ela tinha muitos conflitos com a família dele, por ser negra, e aí ele acabou se suicidando. Ai, que história, Depois né? disso, depois disso, ela casou com outro homem, que ela chamava ele de mulato, que é o típico pai branco, mãe negra, e ele nasceu mulato, que hoje, segundo o IBGE, é pardo, segundo o movimento negro, são pessoas negras de pele clara, e aí hoje a gente tem uma outra discussão sobre isso. Isso foi na década de 80, né? Depois eu E quero que você aí, fale um pouquinho sobre isso também, se der tempo, viu? tá bom. E aí, ela pensou, inclusive ela escreve sobre isso, né, que pensou que agora ela estaria bem com isso, né? Porque, ora, se um homem branco, que foi a pessoa que me incentivou a ir em busca da minha negritude, e agora que eu estou com um homem mulato, agora é decolar. E não foi. E aí ela diz o seguinte, que enquanto ela estava à procura cada vez mais de si, esse esposo dela estava negando a si próprio. E ela disse que o relacionamento em si era bom, mas essas questões raciais para ela era tão forte que ela acabou o relacionamento, terminaram. E ela disse que quando terminou esse relacionamento, que ela se deu conta de que uma outra pessoa negra, né, seu companheiro, não estava dando assim o suporte a ela no sentido de apoiá-la mesmo, para colocar as relações raciais, para pensar as questões do racismo como algo central em meio à pesquisa dela, às aulas, enfim. Aí ela disse que a cabeça sambou, ela diz isso numa entrevista, a minha cabeça sambou, e aí eu fui para a psicanálise. E aí ela cita o nome do psicanalista dela, famosíssimo no Rio de Janeiro na época, e Lélia vai dizer que a partir da experiência dela com a psicanálise, no divã, que ela, a partir daí, que encontra caminhos para percorrer e encontrar a si própria enquanto mulher negra. E a partir daí que Lélia conhece o próprio Lacan, esse psicanalista dela, se você quiser tá aqui o nome, eu posso pegar depois. Esse psicanalista dela Quer foi falar? aluno de Lacan, Quer falar o nome dele? que é Pasquim. Eu não lembro. A gente pode informar depois qualquer coisa. Pasquim? Carlos, não, Carlos Binton. Binton? Não sei. E aí, a partir disso, né, da própria experiência dela com a psicanálise, que ela disse que começa a pensar caminhos de pensar sua própria negritude, e a partir daí foi que houve, de fato, um mergulho profundo nas suas questões raciais.
E aí ela faz parte a partir daí ela foi uma das pessoas, né, que fundou assim o Colégio Freudiano no Rio de Janeiro, acho que o Colégio Freudiano de Psicanálise no Rio de Janeiro, né? E é muito importante assim, não só a contribuição de Lélia para nós do movimento negro, assim, pensar sobre as relações raciais, pensar como é que o Brasil é estruturado numa neurose, é estruturado numa psique mesmo de violência, mas para a psicanálise também, né? E aí, por exemplo, a gente no curso de psicologia, quando a gente vai estudar psicanálise, a gente estuda assim bem pincelado mesmo, até o próprio Freud, o próprio Lacan, talvez um pouco de Melanie Klein, um pouco de Jung, assim, que é importante também a gente pensar outros modos de psicanálise, né? Mas a Lélia Sim. vai mostrar, né, como é que a gente pode. E aí tem uma coisa que chama muita atenção nela, que ela diz assim que não é refazer uma psicanálise, mas sim, com os analisandos, repensar a prática da psicanálise. Aí uma coisa bem central assim, nessa discussão, que é, mas afinal de contas, o que é o racismo? Né? Hum, Se isso chegar clinicamente para mim, como é que, o que é que eu posso fazer? E aí eu pergunto, como é que você vê o mundo? uhum. Que Sim. é sim, que acho que é o X da questão, né? Porque uma coisa que a gente discute muito, muito no movimento negro, que é o seguinte: nós, quanto pessoas negras, a gente aprendeu o tempo todo a sobreviver em quilombos, né? Que antes, bem um dos maiores quilombos da América, né? O quilombo dos Palmares e outros quilombos na América como um todo, né? E Uhum. aí, hoje, é que a gente chama de quilombo contemporâneo, que são as periferias e favelas. E aí são modos de sobrevivência em quilombos. E o que é que a gente pode pensar com isso? Assim, se chegar clinicamente uma fala racista, um ato racista, o que é que eu falo? Como eu disse, como é que você vê o mundo? Por quê? Porque nós, pessoas negras, estamos acostumados a sobreviver o tempo todo, no sentido de estar sempre repensando. Não sei se você está conseguindo entender, Gabi. Sim, tô entendendo. Sabe? Sempre que cria modos de sobrevivência. Porque, por exemplo, todo mundo da psicologia, ou até mesmo aqui na psicanálise, se a gente quer pensar sobre a neurose cultural brasileira, se a gente quer pensar sobre como o racismo afeta os próprios processos de subjetividade das pessoas, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai ter que ler a mais, a gente vai ter que estudar isso extra. Isso não vai estar dentro Isso. de uma, sabe, de uma De uma fundamentação teórica. grade, de uma. Exatamente. Não É está, não vai isso. estar. Não vai estar. E isso não é porque a gente não tenha quem fale. Assim como você citou, nós temos Virginia Bicudo, nós temos Lélia Gonzalez, nós temos Neuza Souza, né, que Neuza. também fala do tornar-se negro. Nós temos a própria Noemi, que é lá do SEDES de São Paulo também. Enfim, nós temos tantas outras referências negras na psicologia e na psicanálise para pensar sobre o racismo e as relações raciais no Brasil, como isso afeta as psiques, os processos de subjetividade das pessoas, mas a gente não fala isso, não estuda isso nas nossas próprias Pois formações é, analíticas, pois é, porque isso é racismo. pois é. Eu fiquei incomodadíssima quando eu me dei conta disso. A gente não estuda, a gente não debate, a gente não lê, né? Uhum, Eu fiquei muito uhum. incomodada, né? É algo assim, é Sim, sim. surreal. Como o racismo no Brasil, pelo menos, eu acho que a gente pode falar, né, mais com mais propriedade, ele é velado, né? Ele é velado. E eu acho que talvez a gente possa pensar
até nisso que você estava abordando, que Lélia também vai ajudar a gente a pensar, né? Os quilombos atuais, né? Será que no Brasil a gente superou mesmo a escravidão? Ou se há, né, se há uma outra roupagem, né, para os modos de relação que vão permear esse racismo velado. A gente vai ter algumas coisas que eu acho que talvez nesse momento atual a gente percebe que está mais explícita, né? Mas muitas coisas estão veladas, é como se fosse naturalizado, né? E isso acaba fazendo com que a gente não enxergue, com que a gente não perceba, né? E a gente não estuda nada disso, né? Eu acho que isso é um ponto simples, né? Para a gente poder pensar a nossa própria formação. Tanto em psicologia, na graduação, como na própria psicanálise. Perfeito. Eu acho que o racismo, ele nunca foi velado, sabe, Gabi? Assim. E aí, eu acho que não. Acho que não. Eu acho... É escancarado mesmo. Sempre foi escancarado. Sim. Ele só vestiu outras roupas. Ele só vestiu outras roupas. Porque, por exemplo, tem o Adilson Moreira, um jurista brasileiro, que também bebe da psicanálise, e aí ele vai falar sobre o racismo recreativo no Brasil. Aquelas famosas piadinhas, sabe? Música que vem nos frevos, sabe? O nega do cabelo duro que não gosta de pentear, sabe? Ele vem na brincadeira, ele vem nessa, mas ele não é velado, porque ele tá. E aí é uma questão muito cara pra gente que estuda a psicanálise, porque é uma questão de linguagem. Sim. Mas ele tá aí. Posso falar? Não, eu me lembrei da capa de um livro, e eu me lembro que até uma aluna me questionou no dia que eu trabalho com esse livro. Essa aluna você deve até conhecer, porque ela faz parte de todos esses movimentos, a Debinha, a Débora. Não sei se você conhece, Psi também. Não. E aí, não sei se você conhece esse livro, que é o Lado Negro da Psicopatologia Contemporânea. O livro negro da Psicopatologia Contemporânea. E aí a capa é toda preta, né? É claro que um argumento plausível é que esse livro é resposta a um outro livro. Então, esse livro é resposta ao livro negro da psicanálise, né? Tiveram o tempo de escrever esse livro, né? Para tentar, enfim, debochar da psicanálise, e aí eles escreveram um livro em resposta. Mas, de alguma maneira, há algo aí também que aí essa questão da linguagem eu acho tão interessante, da gente pensar a questão do negro e do preto. No sentido de que me parece que o negro, a questão do negro sempre vai remeter a uma questão muito pejorativa. Não sei se vocês também discutem essa questão, se vocês se isso é importante para vocês ou não. Sim, é uma discussão para a gente também, né? Tanto quanto essa questão do não ser pardo e ser negro de pele clara, né? Como a gente entendendo como um projeto de genocídio, de apagamento mesmo da população negra. Aí, por que o movimento negro diz que a maior parte dos brasileiros são pessoas negras? E dentro dessas pessoas negras, o BGE vai dizer que são mais pardos do que negros, né? Porque houve um processo de genocídio mesmo. Tanto houve de genocídio da população negra, não só negra, como indígena, como quilombola, né? Quando a gente fala sobre relações raciais, a gente está abarcando essas pessoas. E que é importante para a gente pensar assim, sobre isso, do preto e do negro. O negro, como é que eu posso... Assim, não é só na questão do pejorativo, sabe, Gabi? Mas é como se fosse para diminuir mesmo, assim, o intuito de embranquecer,
porque o negro ainda está longe do preto, sabe? Porque o negro, ele está mais perto do moreninho, ele está perto do mulato, ele está mais perto, assim, no processo de embranquecimento mesmo. E o preto não, é preto. Ah, mas até sempre, assim, quando eu vou discutir sobre isso, e aí falar, mas você é de pele mais clara, né? Assim, não é preta, preta, porque ainda tem essas questões, né? As pessoas acharem que o fato de você não ser tão retinto quanto uma pessoa africana, Aham. você não vai pensar sobre isso ou você não vai sofrer racismo, né? Sendo que se você chegar para uma pessoa é muito fácil saber quem é negro no Brasil, Gabi. É só você entrar numa loja e perguntar à pessoa se o segurança seguiu. É só você andar na orla e perguntar à pessoa se o policial parou ou não. Se o policial entrou na casa daquela pessoa com ordem ou não. Sabe? Então, assim, é muito fácil a gente saber quem é o preto. E aí é um movimento até novo, assim, nosso, de estar discutindo sobre isso, assim, que não é negro, são pretos, assim. Uma questão de pensar a África. Bi? Ah, tá. Oi. Tem parado Espera aqui. aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no. Como é que chama o negócio da internet aqui no roteador? Peraí só um Roteador. pouquinho. Peraí. Tá bom. Tá tudo ok. Vamos lá. Isso me fez lembrar uma situação de racismo explícito. Eu, na hora, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei tão mal, tão mal. Eu tava com dois amigos, um amigo e uma amiga. A gente estava na praia e aí eu acho que foi tão forte que eu recalquei. Eu não lembro o que o homem falou, mas ele foi, assim, escancaradamente racista. E o meu amigo, os dois são da área do direito. Esse meu amigo foi e, enfim, encarou ali, disse que ele não tivesse medo, não ia sofrer um processo e tal. Mas foi uma situação tão absurda. Você acredita que eu não lembro o que o homem falou? Eu recalquei total, assim, ali foi uma Uhum. coisa, assim, horrível, horrível, né? Sim, e inclusive, o fato por exemplo, eu sofro racismo sempre, né? Enquanto houver racismo, a gente não vai ter democracia, né? É importante a Concordo com gente você, concordo, é por aí. pontuar. É, é, e não é porque eu estudo sobre relações raciais, sobre racismo, né, desde antes da graduação, enfim. Não é porque eu penso sobre isso, que eu estudo isso, que quando as situações acontecem, que eu estou pronta, sabe? Porque ela acontece de tantas formas, sabe? De Assim, tantas e às maneiras, vezes, né? e às vezes tão sutil, e às vezes você só tá, sei lá, na praia com os amigos no final de semana. E, sabe aquele momento que você pensa que pode baixar a guarda, e aí você vê que não pode, que você não tem esse direito, né? E isso é horrível, assim, uma coisa que eu estava até conversando mesmo, que é como é duro para a gente ficar pensando o tempo a cada 20 minutos morre um jovem negro no Brasil, e aí a gente fica pensando. É muito comum que uma pessoa negra que pense sobre isso, quando vai completar ano, alguma coisa, coloca assim, né? Há 20 e tantos anos, 25 anos, contrariando as estatísticas. E aí, uma questão de linguagem, isso é muito o sobreviver, sabe? E é muito violento isso pra gente, Gabi. Pensar que você não está vivendo, saber que você está sobrevivendo
o tempo todo, né? E esse racismo, inclusive institucional, que ele vai se dar de várias formas. Mas como eu estou falando da segurança pública, por exemplo, ele pode se dar e se dá no processo lá de graduação dos PMs que vão para as ruas e não estudam sobre isso, e não pensam sobre isso, não é dado isso. Muito pelo contrário, a forma como se dá essa graduação lá dentro é uma forma racista, e isso é um racismo institucional. Um outro exemplo de racismo institucional é as nossas grades em psicologia, né? A gente não sabe quem são os psicólogos negros, nem de Alagoas, nem do Brasil, nem... Isso dava uma não tem nossa... pesquisa, hein? É o meu TCC. Aí, você não É, pensa não em fazer mestrado? sim, vou tentar agora de novo. Poxa, É sobre isso mesmo, né? De pois é. como esse apagamento, inclusive, das próprias epistemologias negras, elas geram subjetividades e esse silenciamento e esse apagamento é um tipo de genocídio, né? Não é em vão, assim. Não é Sim. nada... porque a gente esqueceu de colocar no projeto pedagógico do curso. Porque o professor lá de psicologia social fala em uma aula. Não, não. É que faz questão de se manter europeia, eurocentrada, né? Não, a gente já está numa luta aí, num processo de descolonizar, né, as Ai, subjetividades. ótimo. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? O diálogo entre os estudos, né, sobre o racismo e as relações raciais, enfim, e a questão do decolonial. Decolonialismo. Isso. Como que. Esse encontro, Sim, qual é o sim. diálogo? A decolonialidade, ela vai apontar, por exemplo, do quanto que nós somos os nossos processos, tanto os nossos modos, né, de pensar, de ser e de viver, eles são processos colonizadores. E aí, por exemplo, assim, aí, pronto, a gente estava discutindo sobre isso agora nos projetos pedagógicos de curso, nas aulas. Mas não está só aí. Não está só aí. As ruas as ruas das cidades, os pontos turísticos, eles são também processos de colonização. Por que que a orla, aqui pensando em Maceió, por que que a orla está sempre iluminada e sempre com policiais apenas a paisana, apenas que responde seu boa noite, né? Por Só na quê? orla, né? Vai na perifa para ver, vai na perifa para ver, né? Exatamente. E isso é um processo de colonização. Por quê? E aí pensar na própria formação de subjetividade para uma pessoa que mora ali, que vive ali, que entra no seu carro e vai para o seu trabalho e volta, e que não pensa sobre as relações sociais e como elas se dão, vai entender aquilo como muito normal, como algo muito natural. Até porque é somente a forma como ele vê ali, né? É a sua janela, né? E aí isso coloniza a gente, né? Isso coloniza a forma como é que a nossa relação com o nosso cabelo, com o nosso corpo, com a forma como a gente come mesmo, né? O alimento para a própria africanidade, a gente tem uma outra relação, enfim, isso é um processo de colonização. E como é que a gente descoloniza isso, né? Jogar assim para a gente, como é que a gente descoloniza isso? Tem um documentário que saiu agora em fevereiro, que foi sobre, eu nem sei se as pessoas que fizeram estão aí assistindo, que foi um estudo sobre os últimos 5 anos aqui na capital de Maceió, como a aceitação do cabelo natural tem aumentado. E Uhum. aí, Eu tenho uma isso, colega que teve um fez uma. documentário e tal. Foi mestrado, foi tese. Ela estudou isso no doutorado. Uhum. E isso é um processo de descolonização,
sabe? Não é que você, não é que eu, né, que tenho cabelo crespo, que sou negra, não é que eu não possa alisar meu cabelo, mas é como é que se dá a minha relação com esse cabelo, Sim, sim. sabe? É em que lugar esse cabelo está? O que que ele representa para mim? Ele é algo ruim, né? Ruim no sentido de esconder, ou porque eu simplesmente, não curto, meu cabelo estava bem grandão, né? E aí eu cortei, e aí está crescendo novamente, assim. Mas não por isso, eu cortei por questão de fazer um outro estilo, porque eu gosto dele, assim. O meu processo com ele hoje é um outro, mas precisou passar também por um processo de descolonização. E isso inicia, pelo menos para nós, mulheres negras, muito jovens, no alisamento do cabelo. Isso não aconteceu comigo, mas eu já ouvi uma história de que algumas mulheres negras, a mãe pegava. Olha que violento, Gabi. A mãe pegava o pingo da vela e colocava na ponta do nariz, que era na tentativa de afilar o nariz É o e quê? esconder esse traço negro. Assim. E era uma prática muito comum, assim, 70, 80, uma prática muito comum. Meu. Ai, é terra. Caramba! Isso Muito é violento. muito. Muito violento, né? Fora os processos de colonização que a gente vê na mídia, né? A mídia brasileira, ela fomenta essa colonização, né? Até hoje. Né? E as mulheres negras continuam no lugar da empregada, continuam servindo, e que não é apenas isso, assim, elas são, mas que não são só isso. Nós temos grandes advogados, temos grandes psicanalistas, psicólogas, médicas negras, né? E, enfim, assim, inclusive que às vezes a gente pensa assim, quem? Mas a gente não sabe quem porque a gente não tem essas referências. E aquele dito popular, né? O que não é visto não é lembrado, né? Mas na verdade é Uhum. uma prática vida de silenciamento, de apagamento das pessoas negras, né? E, inclusive, muitas pessoas brancas, quando vão chamar pessoas negras ou pessoas pretas, ficam receosas, né? Achando que estão sendo racistas por chamar alguém de preto. Mas não é, não é. Só é preta, você pode afirmar isso. E tá tudo bem ser preto, né? Tá tudo bem, assim. A Jéssica até colocou aqui um pouco sobre isso, assim, que na filosofia africana eles não chamam de negro, pois a filosofia é negro é associado a algo ruim, como a gente falou aqui, né? Chamam de Uhum. preto porque é exatamente o que somos. É uma forma de não Eu, negarmos as raízes. eu tinha lido algo sobre isso também. É. Mas exatamente isso, assim. E de como, se não falarmos sobre isso, não é algo assim de que, porque a gente não lembrou ou não pensou sobre, vamos pensar sobre isso aqui. Não, isso na verdade é uma prática genocida, né? Sim, De silenciamento mesmo, né? sim. Inclusive, não só ter... Uma coisa que eu até estava conversando com a Thalita, professora da UNIT, participei de uma aula dela essa semana e a gente conversando sobre isso, assim, que não basta só ter professores negros nos cursos, não basta só ter pessoas negras, sei lá, na psicanálise ou em outros espaços. É importante ter pessoas negras que pensem sobre as questões raciais. Exatamente. Sim. Pois é. Nana, eu não sei se a galera que tá aqui, né, se todo mundo. Tem muita gente comentando, mas até pra gente ir pros comentários rapidinho, eu queria que você falasse o que significa ser antirracista. É uma coisa que me chama a atenção. No teu perfil você coloca, né, que você é antirracista. O que significa ser Aham, antirracista? tá bom. Bom, o antirracista é um termo que já vem sendo discutido há um pouco tempo, na verdade, e que inclusive é Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô escutando a O música, som tá dando. mas tá bem longe. Tá tudo certo, a gente tá te escutando. Hoje é Tá bom. domingo, mulher. É assim. Bom, a Angela Davis, ela vai trazer esse termo dizendo que não basta ser só
contra o racismo, né? Não basta não ser racista, mas é necessário ser antirracista. Antirracista. Isso. Isso, o antirracista é a prática. Aí, por exemplo, como assim a prática antirracista? A prática antirracista, por exemplo, sei lá, você na sala de aula, e aí jogar para você, sei lá, aí vamos pensar, você está lecionando fundamentos básicos, a disciplina, sei lá, de fundamentos básicos, não sei, estou jogando aqui. Tá. Aí, nessa disciplina de fundamentos básicos, o que é que aqui a gente pode pensar sobre as relações raciais? E aí, sei lá, de repente, eu estou dando introdução à psicologia. Tá, mas aqui, pensar em introdução à psicologia, o que é que eu posso pensar da introdução à psicologia e pensar as relações raciais? Ela diz que o ser antirracista é pensar uma prática, não é só dizer eu não sou, é a prática contra o racismo, e que isso não deve ser algo apenas restrito às pessoas negras, mas que Uhum. deve ser uma luta de todos, né? É porque, afinal Sim. de contas, quem criou o racismo foi as pessoas brancas. Então, as pessoas brancas, por favor, né, vamos pensar práticas antirracistas, né? Porque nós, negros, estamos aqui o tempo todo buscando formas de sobreviver, né? Uma busca, inclusive, uma luta, uma disputa de poder, não só acadêmico, né, através das escritas, mas linguagem também, enfim, modos de viver e de ser no mundo, né? E isso nós, Uhum. pessoas pretas, fazemos sempre, sempre fizemos, né? Desde dos povos que foram escravizados até agora. Mas aí as pessoas brancas, né? E aí, qual tem sido as suas práticas antirracistas, né? Teve uma coisa que me chamou muita atenção recentemente, que foi aquele de postar, acho que você vai lembrar, que posta uma foto preta e aí diz lá, vidas negras importam. Sim. Tá, mas não sei se você vai conseguir entender, assim, como eu penso, que me parece muito mais uma forma de dizer assim, mas eu não sou racista, eu estou aqui mostrando que eu não sou racista. E o resto Estou dos aqui dias, e o falando, resto dos dias do ano, né? e aí, qual tem sido suas práticas, né? O que é que você tem lido? E para além de ler, né? O que é que você tem feito? E lá no seu consultório, né? Como é que tem feito? Você tem atendido alguém a preço social, né? Nossa, Quantos atendo muito. analisantes negros Quantos Atendo. analisantes negros você tem, né? E Tenho. aí, qual você vê o mundo a Sim. partir do racismo? O que é que Eu, você a- acha disso? eu acho que eu tô me descobrindo antirracista, então. Bom, que bom. Eu tô me descobrindo. Foi o mesmo dia que eu descobri que... Outra coisa, que eu não vou falar aqui política, mas enfim. Eu também descobri que eu era. E que eu tava lendo, estudando. Gente, eu sou. Caraca, eu sempre fui, tô descobrindo Me hoje. fala depois, me fala. Falo. Porque aqui, enfim, tem analisante, tem tudo, né? Essas questões a gente fica mais. Uhum, uhum, sim. É... Bom, Nana, é maravilhoso, né? Você poder conversar com a gente sobre essas questões que são. Essa coisa da foto é uma prática calcada demais no narcisismo, né? Que Eu não, foto? eu não tô vendo essa coisa da foto. Tá. A foto que eu comentei, de postar foto preta. Ah, sim. Ai, meu Deus. Pois é. Eu não, eu não consigo ver se tem perguntas aqui. Não consigo ver. Não, não consegue ver? Consegui agora. Vamos ver se a galera trouxe alguma pergunta, né? Olha, a Jéssica falou, você falou aquela hora. Ai, a questão lá que você disse que hoje é uma outra discussão sobre a questão do pardo, aí pele negra clara. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu fiquei também pensando sobre isso, mas muito, não, nem tanto pela questão da cor da pele. Pensei também nisso, porque, enfim, a minha constituição familiar é algo bastante
conflitante, porque eu tenho, de um lado, uma família extremamente conservadora, que é a família do meu pai, e de outro lado, a família da minha mãe, que é o oposto da família do meu pai, né? E aí, meu avô, branco, dos olhos azuis, meu avô paterno, família conservadora. Meu avô materno, família o oposto, né? Negro. Meu avô era preto. Minha bisavó era Uhum. índia. Então, assim, aí eu fiquei pensando o que é que eu sou. Eu me identifico muito mais com a galera, o povo da família da minha mãe. Do ponto de vista dos mais variados. Modo de ser, estilo de vida, de pensar, questões ideológicas, políticas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Mandei na caixa de perguntas, vê lá e tô vendo. A Ozzy, deixa eu ver Um aqui. beijo, Camila, Nana, um minha amiga. branco que usa tranças, dreads ou outros elementos da cultura afro. A pergunta é essa. É essa, Ozzy? É Ozzy em homenagem ao cantor Ozzy? Eu não entendi a pergunta dela. Você entendeu? Nana, um branco Não, que usa tranças, dreads ou outros elementos da cultura afro? Interrogação. O que ela quer saber? Eu não entendi. eu disse sim, é essa Ai, pergunta. Quer escrever de novo? Tem uma. A Nara tá dizendo que te ama. Também te amo. Eu não entendi. É, mas se Sobre pensar o quê? Se, por apropriação? exemplo, Será que é sobre apropriação cultural que ela tá querendo falar? acho que sim. Como é que você vê isso? A apropriação cultural ou pessoas pretas de pele clara? Tem duas perguntas. Responde a minha primeiro. Foi, eu sou louca, assim, eu sou desse jeito. Tava falando, já entrei na pergunta. Bom, então, como a gente vem de um processo, né, e vivemos ainda um processo colonizador, dentro desse projeto de colonização, o intuito era embranquecer a população brasileira. Tanto que, dados do próprio IBGE mesmo, até hoje, apesar de a gente ter uma luta, assim, o MNU, de, de tirar isso, né, de pessoas pardas e ser pessoas pretas. Hum, E aí, o que é que acontece? O número de pessoas que se autodeclaram negros, inclusive, assim, conheço algumas pessoas que trabalham no IBGE e que fizeram as próprias pesquisas aqui desses últimos 10 anos, das pessoas serem mais retintas do que eu e não se reconhecerem enquanto negras. Como assim? Mas a pessoa é bem retinta e não está se porque reconhecendo. tem essa questão do reconhecimento, né? Acho que é Isso, aí que tá o isso. X da questão. Exatamente. Assim, como é que você se vê nesse mundo, né? E aí, a gente pode pegar esse ponto de partida, assim, de como é que você se vê nesse mundo, e aí pensar nesse mundo que é o mundo onde mais mata pessoas negras, onde você liga a televisão e as mulheres negras continuam em um lugar de subalternidade, né? O Spivak, que vai falar, Spivak ou Spivak, eu não lembro se é um homem ou mulher, que vai falar sobre isso, né? Que ele tem um livro que fala, pode o subalterno falar? E quem é esse subalterno? Hum, Né? Na verdade, as pessoas pretas não são subalternos, elas são subalternizadas. As vozes das mulheres exatamente. É a questão da interpelação subalternizadas ideológica, é exatamente isso. é uma disputa de poder, né? Uhum. É uma disputa de poder o tempo todo. Então, se as pessoas negras estão, muita gente agora em processos, se reconhecendo, é mulher, obrigada, Lívia, é uma mulher indiana. Se as pessoas negras estão recentemente, assim, em ascensão e do próprio reconhecimento da sua negritude, dos seus traços, assim como o seu cabelo. O cabelo é algo bem importante, assim, né? Que demarca muito. Assim.
E aí, né? Mas e aí, elas são pessoas pretas ou são pessoas pretas de pele clara? Eu acredito muito, Gabi, que é a forma como é que a pessoa de fato se vê no mundo, se Sim, reconhece, né? Porque somos pessoas pretas de pele clara ou retintas, mas são pessoas diversas, são mulheres negras diversas, que tiveram histórias diversas, né? Não é todo preto que é pobre, né? O fato também de uma pessoa preta ser classe média ou rica não isenta ele de sofrer o racismo, né? uhum. E aí, por exemplo, por que, que o Neymar não se reconhece como negro? E a Anitta puxa essa discussão. Não vale a pena São nem... esses lugares. Ai, aquele cara é péssimo, minha gente. Meu pai. Ah. Mas aí você entende como Mas a os Anitta é lugares de poder. maravilhosa. Sim, A Anitta sim. é maravilhosa. Ela tá fazendo um serviço. Assim, ela tá nessa quarentena, meu Deus. Ela Fazendo tá, né? isso. Arrasando, arrasando. Ela tá arrasando. Sim, sim. E aí, os lugares que a gente ocupa também diz muito sobre isso, sabe, Gabi? Os lugares que as pessoas pretas ocupam também influenciam muito na forma como é que elas se veem no mundo, as referências pretas que ela tem tanto naquele lugar. E aí é muito comum, assim, que a pessoa olhe e diga, ah, mas eu não sou preto. Me pediram uma vez para ele falar sobre isso, assim, ah, mas como é para você, um homem negro, né, ser bilionário, não sei se ele é mais que bilionário, não sei. Não sei. Aí perguntaram isso para ele. Aí ele falou: ah, não sei, eu não sou preto. Ele disse isso? Ele disse isso. Pois é, por aí você vê, né? Mas é isso, assim, o lugar que ele ocupa diz muito a forma como é que ele se vê, quais as referências que ele tem. E aí pensar mesmo no campo da psicologia, quando a gente se forma, quais são as referências negras, intelectuais que a gente tem, quanto psicólogos, no processo de formação? Quais referências negras que a gente tem, por exemplo, na psicanálise mesmo, né? Quais são os canalistas negros, numa Uhum. perspectiva lacaniana, que nos ajuda a pensar isso, né? Tem Lélia, tem Neuza, mas, assim, tem a Virgínia, mas que inclusive as pessoas não conhecem, né? Enfim, por aí. Pois E é, isso faz parte pois é. do processo de colonização, do processo genocida. Nosso mesmo, né? De De que as pessoas pretas apagamento, não. de silenciamento, exatamente. Isso, de que Né? as pessoas pretas não se reconheçam como pretas. E de que as pessoas pretas não sejam conhecidas. De que elas não Sim, sejam visíveis, elas têm que continuar invisíveis, né? E aí é, é continuar no lugar de ser dominado, né? isso, Né? isso. E que está tudo bem, né? Que para elas fiquem tudo bem, está sendo dominado. Não que esteja, mas eu estou dizendo que as condições, as ferramentas que nos dão para pensar é Sim, que isso esteja. sim, sim. E que seja naturalizado, né? Que não seja questionado, enfim. Isso. É algo muito, muito sério, né? Muito sério, muito mais estrutural do que a gente imagina, né? Sim. Tá vendo que ele não acabou? A sua primeira pergunta. Se o racismo no Brasil. Ele tá vendo que ele não acabou? Ele só veste outras Ele roupas, não Gabi. acabou. Ele não acabou. Ele nunca Ele, acabou. ele não Do mesmo, acabou. do mesmo jeito que a censura, né? Ela nunca deixou de existir, não foi só na época da ditadura. Né? Não. Olha, E a saudosa. a Ozzy estava perguntando mesmo, era com relação à apropriação cultural, né? Qual o ponto de vista em relação a isso? Seria uma forma de apropriação cultural? Porque eu vi comentários que a cultura pertence somente ao negro. Ela perguntou sobre brancos, adredes e tal. A apropriação cultural é quando você usa elementos da cultura negra para se beneficiar daquilo. Vai acabar, não acredito. Vou acabar a live? Caramba, vai. Eu Tá bom. amei, viu? Tá Eu dando três também. segundos.
Amei!